Olá a todos, amigos e irmãos da Liga Espírita do Estado de São Paulo. Que a paz do Mestre Jesus possa estar com todos nós, que sejamos mais uma vez gratos por essa santa oportunidade de estarmos aqui, ouvindo e aprendendo um pouco mais sobre a sabedoria de Deus, ensinamentos do nosso Senhor maior Jesus Cristo. Sempre é uma alegria, uma gratidão muito grande poder estar aqui com todos vocês, conversando, aprendendo um pouco mais sobre os ensinamentos de Jesus. E dando continuidade, então, às leituras e comentários que estamos fazendo sobre as lições do livro Fonte Viva. Essa semana, os mentores separaram para nós a lição número 25, chamada Nos Dons do Cristo, baseado numa passagem do apóstolo Paulo, que está em Efésios, capítulo 4, versículo 7, onde o apóstolo diz assim: mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom do Cristo. Então, como a gente sempre faz, a gente faz a leitura completa da lição, depois a gente faz alguns comentários sobre alguns trechos contidos nela. A lição, ela começa assim: a alma humana, nesses 20 séculos do cristianismo, é uma consciência esclarecida pela razão, em plena batalha pela conquista dos valores iluminativos. O campo de luta permanece situado em nossa vida íntima, animalidade versus espiritualidade, milênios de sombras cristalizados contra a luz nascente. E o homem, pouco a pouco, entre as alternativas de vida, morte e renascimento do corpo, retorno à atividade espiritual, vai plasmando em si mesmo as qualidades sublimes indispensáveis à ascensão e que, no fundo, constituem as virtudes do Cristo progressivo em cada um de nós. Daí a razão de a graça divina ocupar a existência humana ou crescer dentro dela, à medida que os dons de Jesus, incipientes, reduzidos, regulares ou enormes nelas, se possam expressar. Onde estiveres, seja o que fores, procuras aclimatar as qualidades cristãs em ti mesmo, com a vigilante atenção dispensada à cultura das plantas preciosas ao pé do lar. Quanto à terra, todos somos suscetíveis de produzir para o bem ou para o mal. Ofereçamos ao divino cultivador o vaso do coração, recordando que se o solo consciente do nosso espírito aceitar as sementes do celeste promicultor, cada migalha de nossa boa vontade será convertida em canal milagroso para a exteriorização do bem, com a multiplicação permanente das graças do Senhor ao redor de nós. Observa a tua boa parte e lembra que podes dilatá-la ao infinito. Não intentes destruir milênios de trevas de um momento para o outro. Vale-te do esforço do autoaperfeiçoamento cada dia. Persiste em aprender com o mestre do amor e da renúncia. Não nos esqueçamos de que a graça divina ocupará o nosso espaço espiritual, e nosso espaço individual, perdão, na medida do nosso crescimento real nos dons do Cristo. Essa lição é uma lição que nos convida a uma reflexão muito importante que às vezes a gente se faz. Se a gente não se faz agora, houve momentos nessa existência que a gente já se fez. Por que eu estou aqui? Nós que somos espíritas, que temos a consciência da reencarnação, encarnação sucessivas, por que eu estou aqui? Por que eu não estou lá na espiritualidade? Não seria melhor eu estar lá com meus entes queridos, fazendo o aprendizado que eu precisava fazer? Por que eu tive que reencarnar? Por que eu estou aqui? Por que eu tenho que lidar com tantos problemas que estão à minha volta? Né? Às vezes é o chefe que eu não me dou bem, a sogra, o sogro, o cunhado, o parente, o irmão, né? Tem que pagar conta, tô com um monte de conta no final do mês. Por que eu tenho que passar por todas as dificuldades, sei lá, na espiritualidade eu estou bem, eu estava mais tranquilo? Por que eu tive que vir reencarnar? Ou quando a gente era adolescente, a gente perguntava, falava para os pais, eu não pedi para nascer, né? Então, muitas vezes, em algum momento da nossa vida, a gente se questionou o motivo da nossa existência, do motivo de nós estarmos aqui. E quem faz os estudos do Espiritismo, e quem, por exemplo, tem nos acompanhado, não só nas leituras das lições do livro Fonte Viva, como nos estudos do Espiritismo e das obras de André Luiz, a gente começa a abrir um pouco mais o nosso discernimento e o nosso entendimento para isso. A verdade é que nós estamos aqui, sim, existe, porque muitos de nós temos a crença de que nós estamos aqui por castigo de Deus, que a reencarnação ela é um castigo, principalmente para nós que somos espíritos, que estamos num planeta de provas e expiações. E pelas nossas provas e expiações serem às vezes muito dolorosas, a gente tem esse olhar mais da encarnação como um castigo divino. E na verdade não é bem assim. Sim, a encarnação existe nela o elemento corretivo, o elemento reparador perante a lei de Deus e perante o próximo a quem nós cometemos falta. Nós sim viemos aqui para fazer esses acertos perante essas pessoas à nossa volta. Mas muito mais do que isso, nós estamos aqui para desenvolver as nossas virtudes.
esse é o nosso objetivo, porque são as virtudes que vão nos levar um dia a sermos espíritos de luz. Quando Jesus, por exemplo, que é o nosso melhor modelo e guia, esteve aqui, ele conseguiu fazer todas aquelas maravilhas que ele fez, justamente porque ele já tinha todas as virtudes afloradas em si. Ele já era um espírito evoluído. Quando nós estivermos neste momento, com todas essas virtudes afloradas dentro de nós, a gente vai ter sim a oportunidade, faremos tantas maravilhas quanto ele fez. Ele mesmo disse, né? Vós sois deuses, né? Podereis fazer tantas maravilhas quanto eu faço. Então, um dia vai chegar, a gente vai chegar a esse momento. Mas, por enquanto, estamos se utilizando das nossas reencarnações sucessivas justamente para a gente ter a oportunidade de a gente estar desenvolvendo essas nossas virtudes. E elas são a base para que um dia a gente possa ser um espírito de luz. Então, esse é o motivo de nós estarmos aqui. Lá na espiritualidade, a gente vai ver aqui, não tem como a gente fazer esse aprendizado. Aí Emmanuel ele começa a lição falando justamente, dando um retrato do nosso momento de agora, quando ele fala assim: a alma humana nesses 20 séculos de cristianismo é uma consciência esclarecida pela razão em plena batalha pela conquista dos valores iluminativos. O campo de luta permanece situado em nossa vida íntima, animalidade versus espiritualidade, milênio de sombras cristalizadas contra a luz nascente. O que Jesus aqui quis dizer? O que Emmanuel, na verdade, quis dizer aqui, aproveitando essa passagem, né, inspirada nos ensinamentos de Jesus. O que Emmanuel aqui quis dizer, ele dá um retrato do nosso momento, principalmente, das nossas primeiras reencarnações, aqui retratado por essa palavra onde ele utiliza a animalidade, que, na verdade, pode ser traduzida como nós sendo guiados pelos nossos instintos. Quando nós tomamos as nossas primeiras formas humanas, sendo em outro planeta ou sendo aqui, tendo as primeiras experiências na carne, na matéria, nós somos guiados muito pelos instintos, principalmente pelo instinto de sobrevivência. Então, é daí que vem muito essa nossa tendência do egoísmo prevalecer dentro de nós. Porque quando nós estávamos nesse estado mais primitivo, a gente se deixava levar, o nosso guia era nossos instintos, principalmente da sobrevivência. Então a gente estava preocupado com a nossa sobrevivência, pouco importa como que era o próximo. Então importava em viver, em tentar melhorar a minha vida, em tentar sobreviver, e eu não me preocupava com o próximo é problema do próximo. Lembra até as histórias, né, que contam, né, muitos até desenhos animados que brincam com a situação, né, do homem ia lá, dava uma martelada lá, uma martelada na cabeça da mulher, pegava lá pelos cabelos e puxava e levava para a caverna. A gente tinha era mais ou menos assim, porque estávamos preocupados apenas conosco mesmo e com a nossa sobrevivência. Com o passar do tempo, com o passar das reencarnações, a gente foi começando e principalmente o convívio em sociedade, foi começando a mudar um pouco esse nosso jeito de ser, para que pudesse ir aos poucos melhorando e a gente começasse a ver o outro como parte integrante desse processo todo, né? Esse outro como um irmão, esse outro como um ser também em aprendizado, que tem direitos como eu também tenho. Então a gente começou a fazer essa transformação, que é aqui onde Emmanuel na lição ele fala sobre a espiritualidade, principalmente a partir da vinda de Jesus. Quando Jesus veio e trouxe seus ensinamentos, e principalmente a sua vivência, de como ele conviveu conosco, foi o despertar para nós, para essa nossa nova tendência, para esse nosso novo trabalho, em busca de virtudes, que elas queriam me levar para um dia nós sermos o espírito de luz, sermos um dia espíritos como Jesus é hoje em dia. Então, a partir desse discernimento que a gente começou a trabalhar em nós, a gente começou a realizar esse trabalho em busca disso. E desde então, mais de 20 séculos depois, estamos aí nessa eterna batalha. E essa vinda de Jesus é tão marcante para nós que até mesmo nos livros históricos delimita isso, né? Fala lá, antes de Cristo, depois de Cristo. Então, para ver como isso marcou. E para nós fica principalmente esse marco, não o que ele sofreu, que sim, marcou muito, mas muito mais do que ele sofreu foi o que ele viveu conosco, o que ele ensinou, os aprendizados que ele nos deixou. Então, estamos, desde lá, 20 séculos depois, tentando, aos poucos, tirar esse egoísmo que a gente cresceu, que foi a nossa primeira base, e transformando ele
para que a gente pudesse adquirir virtudes. E essas virtudes a gente não consegue adquirir lá na espiritualidade, como a gente tem falado. É durante a reencarnação, com o convívio do próximo, entender os direitos que o próximo tem, daquele ensinamento de Jesus, de querer para o próximo aquilo que a gente quer para nós. E a partir daí que a gente começou a esse trabalho, junto com os espíritos até mais elevados, da gente fazer esse trabalho, da gente começar a melhorar e a gente vir em busca dessas virtudes, em desenvolver essas virtudes, porque serão elas que vão levar um dia a nós sermos espíritos de luz. Aí Emmanuel continua a lição falando. E o homem, pouco a pouco, entre as alternativas de vida e morte, renascimento do corpo e retorno à atividade espiritual, vai plasmando em si mesmo as qualidades sublimes e indispensáveis à ascensão, que no fundo constitui as virtudes do Cristo progressivas em cada um de nós. Daí a razão de a graça divina ocupar a existência humana ou crescer dentro dela, à medida que os dons de Jesus, incipientes, reduzidos, regulares ou enormes, nelas possam se expressar. Aí vem uma pergunta importante, uma reflexão para a gente fazer. A gente está falando de virtude, então, que a gente veio buscar, que é através das reencarnações, que a gente tem a oportunidade de estarmos adquirindo essas virtudes, e que lá na espiritualidade a gente não consegue fazer isso. Então, como é que eu consigo adquirir essas virtudes? O que eu preciso fazer? Aonde que eu aprendo? Eu vou lá na farmácia e compro, ou no mercado? Ou pego emprestado com a avó? Não. Como que a gente aprende isso? É através das provas da nossa vida. Não é à toa que nós estamos num planeta de provas e expiações. Então, as provas são um elemento fundamental para o desenvolvimento das nossas virtudes. Sem elas, a gente não conseguiria, e sem elas, e sem o auxílio da matéria, a gente não conseguiria desenvolver essas virtudes. Porque lá na espiritualidade, a gente está com quem nós amamos. Então, lá é fácil a gente ser paciente, a gente ser benevolente, a gente ser caridoso, a gente ser amoroso, a gente perdoar, porque a gente está entre os nossos entes queridos, a gente está com quem a gente gosta. Quando a gente está com a matéria, que aí a gente lida com as dificuldades da matéria, e quando a gente está aqui com as pessoas de quem a gente não gosta, com quem a gente tem dificuldade, e às vezes somos devedoras dessas pessoas, é aí que a gente tem a oportunidade de estarmos desenvolvendo essas virtudes. E principalmente as provas das nossas vidas, os desafios que a gente tem, são essa oportunidade que a gente tem de estarmos desenvolvendo essas nossas virtudes. Porque se não fosse assim, não teria como a gente desenvolver. Um exemplo que a gente até falou, quem nos acompanha nos estudos do Espiritismo, a gente conversou um pouco na última aula sobre a paciência. Aí a gente deu um exemplo lá de como a gente adquire a paciência. Por exemplo, a gente de repente entra lá numa empresa e fica anos trabalhando no mesmo cargo. De repente entram pessoas depois da gente que são promovidas, que conseguem outros cargos. Para nós é um desafio muito grande enxergar isso e aceitar isso. Mas aí é através da paciência que vai fazer com que a gente entenda que cada um tem o seu momento, que é para eu continuar persistindo, eu vou fazendo a minha parte, que no momento oportuno vai chegar a minha vez também de ser promovido, não só e não me ficar me comparando com as outras pessoas. Então percebam que e isso para a pessoa que está vivendo isso é difícil enxergar isso. Sempre vai ver o quê? Uma injustiça. Como assim? A pessoa entrou depois de mim, foi promovida antes de mim? Que injustiça é essa? Muitas vezes a gente vê isso, mas na verdade é uma prova para que você teste a sua paciência, a sua perseverança naquele local, para que você faça a sua melhor parte até chegar o momento oportuno de você ter a sua vez de ser promovido, de esperar por esse momento. Então perceba que isso é um jeito de desenvolver a nossa paciência. Eu estava até procurando um material para a aula da quinta-feira, e aí eu acabei achando até uma mensagem muito bonita, que há uns 11 anos atrás, o meu mentor deixou para mim, e aí ele deixou, através das mensagens da casa, e ele deixou, e lá teve uma passagem lá que ele falava assim, ao redor de ti, muitos desafios que nada mais são do que pedidos seus para que você possa dar testemunho da sua fé. Então, vai vendo. Então, muito das provas que a gente tem, fomos nós que pedimos para a espiritualidade, justamente para que a gente possa ter a oportunidade de estarmos desenvolvendo certas virtudes das quais a gente veio trabalhar. Então, não é por acaso. Então, vejo que muitas dificuldades que a gente tem na nossa vida foram pedidos nossos para a espiritualidade. Não tem castigo de Deus, não é Deus nos punindo, não é Deus que não gosta da gente, não é Deus que esqueceu de nós, muito pelo contrário.
justamente por ele nos amar, justamente por ele querer o nosso bem, ele permite que essas provas venham à nossa vida, procurando o nosso melhor. Então, muitas delas são esse empurrãozinho que a gente precisa ter para a gente melhorar, né? Ou como a gente fala, às vezes, quando o nosso corpo físico ele não está doente, às vezes a gente não precisa tomar uma injeção que dói, aquele remédio amargo, muitas vezes os desafios, né, que a gente tem na nossa vida são esses remédios amargos para a nossa alma, a qual a gente precisa passar para a gente adquirir essas virtudes para que um dia a gente possa se tornar pessoas melhores. Então, por aí a gente vê que não tem nada de errado, não tem nada de injusto, muito pelo contrário. Existe sim a bondade e a misericórdia de Deus por todos nós, e lembremos sempre, às vezes, muitas dificuldades que estão à nossa volta são pedidos nossos pensando em um bem muito maior do que essas dores que nós estamos sofrendo. Então, vale a pena essa reflexão, e até a gente vai falar um pouco sobre isso agora, caminhando para o final aqui da nossa lição. Então, caminhando aqui já para o final, Emmanuel fala assim, onde estiveres, seja o que fores, procura aclimatar as qualidades cristãs em ti mesmo, com a vigilante atenção dispensada à cultura das plantas preciosas ao pé do lar. Quanto à terra, somos suscetíveis de produzir para o bem ou para o mal. Ofereçamos ao divino vaso do coração, ofereçamos ao divino cultivador o vaso do coração, recordando que o solo consciente do nosso espírito aceitar as sementes do celeste pomicultor. Cada migalha de nossa boa vontade será convertida em canal milagroso para a esterilização do bem com a multiplicação permanente da graça do Senhor ao redor de nós. Observa a tua parte e lembra que pode dilatá-las ao infinito. Não intentes destruir milênios de trevas num momento para o outro. Vale-te do esforço do autoaperfeiçoamento a cada dia. Persiste em aprender com o mestre do amor e da renúncia. Não nos esqueçamos de que a graça divina ocupará o nosso espaço individual na medida do nosso crescimento real nos dons do Cristo. Então aqui, gente, para a gente terminar aqui a lição de hoje, a gente precisa fazer algumas reflexões sobre isso. Aqui, a primeira coisa que a gente precisa prestar atenção, na qual aqui Emmanuel fala, é de que essa mudança que nós estamos fazendo, ela não vai acontecer de um dia para o outro, como ele mesmo fala aqui, né? Ele fala assim, não intentes destruir, no parágrafo 10, não intentes destruir milênios de trevas de um momento para o outro. Então, não é de um momento para o outro que a gente adquire essas virtudes. Existe um tempo, existe um processo para isso. Até a paciência nos ajuda a compreender esse tempo e esse processo em relação a nós mesmos, de aprendizado conosco mesmo, das coisas que estão à nossa volta. Nada na natureza das saltos, tudo obedece ao espírito de sequência. Então, não seremos nós também que vamos sermos diferentes disso. A cada reencarnação, a gente vai tendo a oportunidade de estarmos aprendendo, de estarmos nos melhorando. Continuamos a reencarnação da onde paramos a nossa última. E assim a gente vai, em passo a passo, a cada progresso, tentando nos melhorar. O que a gente precisa entender é que existe um elemento fundamental que muitas vezes impede essa nossa evolução, que é o nosso livre-arbítrio, como Emmanuel fala lá no parágrafo 7. Quanto à terra, somos suscetíveis de produzir para o bem ou para o mal. Quer dizer, o campo está livre para plantar. Você planta aquilo que você quer, aquilo que você acha melhor. Muitas vezes, pela falta de nosso conhecimento ou pela pela ignorância nossa, a gente acaba produzindo e fazendo coisas para o mal, às vezes para nós e em relação às outras pessoas. Para o nosso estágio que estamos de evolução, de estamos aprendizado, esse nosso desafio, esse nosso pé, às vezes no bem, esse nosso pé, às vezes no mal, ainda fazem parte ainda da nossa vida, porque nós estamos ainda em aprendizado. É normal ainda para a gente lidar com isso. Paulo lá falava numa outra passagem, né? Tudo eu posso, mas nem tudo me convém. Então é um pouco isso, esse é o nosso momento que nós estamos enfrentando agora. Então, quanto mais a gente produzir para o bem, procurando se esforçar, melhor para nós. Mas se a gente ainda erra, se a gente ainda tropeça, a gente não pode se punir por isso, porque nós estamos ainda em aprendizado. O que a gente precisa fazer é reconhecer isso o mais rápido possível. A gente perceber que isso não fez bem para a gente, ou que isso não vai fazer bem para outras pessoas, a gente refletir, às vezes, até antes de tomar essa atitude, mas se de repente a gente tomou aquela atitude impensada, e de repente a coisa deu ruim lá, não saiu o resultado da gente do jeito que a gente queria, é procurar corrigir isso, é procurar entender, olhar para si, enxergar isso e procurar melhorar para que numa próxima oportunidade a gente já consiga fazer diferente.
Então, por nós estarmos ainda nesse momento de aprendizado, esses tropeços, essas falhas, esse até agir no mal, muitas vezes ainda vai ser normal para a gente. Até para quê? Até porque, para que a gente reconheça o bem em nós e nas outras pessoas, muitas vezes a gente precisa conhecer o mal primeiro, para depois a gente entender o que é o bem. Então, esse ainda é o nosso momento. O que a gente não pode é ficar em tempo indeterminado nesse sofrimento ou nessa ignorância, é procurar mudar o mais rapidamente possível. E o mais interessante aqui é o que o Emmanuel fala aqui no parágrafo 8, quando ele fala assim: cada migalha de nossa boa vontade será convertida em canal milagroso para a exteriorização do bem, com a multiplicação permanente da graça do Senhor ao redor de nós. Quer dizer, cada gesto que a gente fizer no bem, ele é muito mais valioso do que qualquer ouro e prata que pode existir de matéria aqui na Terra, e até mesmo, muitas vezes, muito maior que o mal que a gente comete em relação às outras pessoas. Não é à toa que existe aquela passagem de Jesus, quando ele fala, pagai o mal com o bem. É assim que a gente consegue pagar um pouco dos nossos débitos perante as leis de Deus, quando a gente ajuda o próximo, quando a gente faz o bem. E não precisa a gente fazer o bem, né, mudar a rotação do planeta, não. Estão nos pequenos gestos, como o Emmanuel fala aqui, nas migalhas. Como é uma outra passagem, ele fala nas migalhas do esforço próprio. Nas migalhas do esforço próprio é que a gente consegue fazer esse bem para os outros e aos poucos ir pagando esses débitos que a gente tem perante as leis de Deus. Tem aquela outra passagem de Jesus onde ele fala, né, da fé, né, que a gente tenha, para que a gente tenha a fé do tamanho de um grão de mostarda. Então, são coisas pequenas, são pequenos gestos no bem que vão fazer com que a gente cresça, com que a gente evolua, que a gente se torne pessoas melhores. Como a lição está falando, não vai ser de um dia para o outro. A gente não vai virar santo de uma encarnação para outra. Esqueça, a gente vai continuar ainda esse trabalho constante ainda, por muitas encarnações ainda. A gente tem muito ainda o que percorrer. Mas a cada gesto, a cada passo que a gente der no bem, é uma luz que a gente está acendendo em torno dos nossos passos. E esse é o nosso objetivo. É para isso que nós estamos aqui. Quanto mais bem a gente fizer, mais do que o mal, nossa, a gente já ganhou essa encarnação já. Né? Quando a gente voltar lá para a espiritualidade, vai estar um monte de espírito lá, queridos nossos, batendo palma para a gente pelo progresso que a gente teve. E a gente vai achar que nem fez tanto assim. Mas a cada gesto no bem, a gente está produzindo, a gente está fazendo algo, pensando à nossa volta, pensando nas outras pessoas, pensando nessa nossa evolução. E é para isso que estamos aqui. Então, quanto bem a gente fizer, seja um abraço, um sorriso, um ouvido amigo, um gesto de favor, um trabalho social, seja qual for, o que tiver ao nosso alcance, que a gente possa dar, que a gente possa fazer. Que aí a gente vai estar progredindo, a gente vai estar adquirindo esse bem, trazendo esse bem para nós, e também, aos poucos, às vezes, sem parar para pensar, sem querer, a gente vai estar se acertando perante as leis de Deus. Porque é assim que Jesus ensinou. É a gente não focar no mal que a gente fez ou que a gente faz, mas a gente mudar isso e procurar fazer o bem. Mesmo que o nosso mal pareça ter sido enorme, e a gente já faz um bem desse tamanhinho, isso tem muito mais valor aos olhos de Deus. E aos poucos, a cada bem que eu fizer, isso vai me ajudar a fazer com que eu me torne uma pessoa melhor e vai fazer com que eu continue firme no meu caminhar, no meu andar, durante as minhas vidas, durante essa vida, durante essa encarnação que eu esteja tendo agora. Então é isso que é importante a gente ter. Aproveitar essa oportunidade que a gente tem, já que Deus nos deu, de continuarmos, sim, firmes através dos desafios que a vida vai trazer para nós, é através disso que a gente vai evoluir, é procurar prestar atenção no que eu posso aprender, porque vai vir, vai doer, a gente vai chorar, a gente vai se magoar, a gente vai ficar triste, a gente vai muitas vezes se sentir sem esperança. Para o nosso momento evolutivo, isso é normal, mas o quanto antes a gente sair dessa situação, melhor para nós. Porque aí a gente vai adquirir, a gente lembre-se sempre, gente, a gente está sempre amparado. A espiritualidade, ela não desampara ninguém. A espiritualidade sabe dos nossos desafios, e principalmente nos momentos mais difíceis, é no momento onde a espiritualidade está mais próxima da gente. Então é esse o momento da gente virar a chave. A gente, sim, sofreu, chorou, a gente enxuga as lágrimas e vamos lá, vamos atrás, vamos fazer o que dá para a gente fazer. Que a partir daí a espiritualidade vai estar prontinha para amparar e ajudar a gente, para a gente sair dessa situação o mais rápido possível, fazendo o aprendizado que a gente precisa fazer, visando o nosso crescimento evolutivo, visando nós sermos espíritos melhores no futuro. Então é essa visão que a gente precisa ter. Não é fácil,
É difícil a gente enxergar isso, principalmente quando a gente sente na pele, mas é assim que a gente começa a progredir, é assim que a gente começa a mudar. E a cada gesto no bem, a cada vitória que a gente tem nos desafios, um pouquinho de virtudes aí, como a paciência, a tolerância, a caridade, a bondade, a coragem, a fé, a esperança, a gente vai conseguindo, a gente vai atraindo para nós, e a gente vai levar o que a gente conquistar para vidas futuras, seja aqui, seja os outros planetas. O que a gente conquistar de virtude é nosso, ninguém vai tirar. Então, quanto antes a gente puder conquistar isso fazer parte da gente, melhor para a gente. Uma vida melhor a gente vai ter mais equilibrada e a gente vai conseguir lidar com os desafios melhores da nossa vida no nosso dia a dia. Então era isso que a gente queria conversar com vocês. Espero que tenham gostado. É uma lição importante para a gente estar refletindo da importância de estarmos nessa encarnação, de darmos o melhor aonde nós estivermos, aproveitar essa oportunidade que a gente está tendo e de refletir como a gente está lidando com as dificuldades do dia a dia. A gente ainda está se deixando levar apenas pelos sentimentos ruins, mas a gente já está conseguindo mudar isso, a gente já está conseguindo enxergar isso com outros olhos, com um olhar do aprendizado, com um olhar do que eu preciso aprender, como eu consigo sair dessa situação de uma melhor maneira, ou a gente ainda olha com um olhar um pouco ainda pesaroso, Deus castigando, Deus punindo, é algo para a gente estar pensando em como a gente está lidando com essas situações na nossa vida, no nosso dia a dia. Espero que tenham gostado, desejo a todos uma excelente semana, uma semana muito abençoada para todos e que possamos assim, se Deus nos permitir, nos encontrarmos na semana que vem. Até lá então, que Deus e Jesus abençoe a todos, fiquem todos com Deus.